Paz do Senhor, homens e mulheres de Deus, pregadores e pregadoras da palavra do Senhor. Sejam bem-vindos mais uma vez e hoje, nessa oportunidade, nós vamos estar iniciando, sim, o nosso processo de ficar em apenas um único texto, do início ao fim. Chegamos naquela parte em que alguns amam, outros nem tanto. Existem dois tipos de pregadores. Normalmente temos aqueles que sempre gostam de um tema e navegam por todas as sagradas escrituras em busca daquele assunto, porque eles entendem que isso é destrinchar, isso é trabalhar bem o tema, o assunto e a ideia. Esses são aquelas pessoas que têm mais intimidade com o sermão temático. Mas agora nós vamos estar iniciando o sermão expositivo. E você que gosta de sentar sobre a mesa, estudar um único texto, meditar em um único texto durante toda a semana, ou às vezes até de um mês inteiro, e quando você vai chegar, pregar para a igreja, aquele texto está dentro de você e você prega com muita sabedoria aquele texto, porque afinal, todo o seu trabalho, todo o seu esforço, toda a sua meditação foi em cima de uma única passagem, de um único texto. Esses são aquelas pessoas que gostam do sermão expositivo. Lembrando também que o sermão expositivo é um dos sermões hoje mais bem defendidos, principalmente pelas igrejas que valorizam o ministério da palavra. Mas deixo bem claro o seguinte: não é o fato do sermão ser expositivo ou dele ser temático, que vai fazer com que ele seja bíblico. Por exemplo, alguém pode abrir um texto, ficar somente naquele texto e pregar uma heresia. Porque se a pessoa não tem responsabilidade, não tem temor, não tem uma vida de intimidade com Deus, qualquer texto, ela vai deturpar ele. Então, aquela pessoa que tem responsabilidade com a palavra, com Deus, uma pessoa temerosa, uma pessoa fiel às Escrituras e ao Deus que serve, esta pessoa, mesmo pregando um sermão temático, ou um sermão expositivo, ou um sermão textual, ou um sermão biográfico, ela vai ser fiel às Escrituras. Mas quando esta pessoa que já é zelosa, já é fiel, já tem temor a Deus, já valoriza o ministério da palavra, quando ela se propõe a pregar um único texto, ela ainda prega com mais fidelidade. Mas por quê? Não é o tipo do sermão que está gerando a fidelidade. É porque quando você olha para um único texto, toda a sua energia, toda a sua concentração, todo o seu trabalho é voltado para um único texto. Então você vai trabalhar, talvez se você trabalha, você não fica por conta do ministério da igreja, e você está meditando naquele texto. Você está dirigindo, está lembrando daquele texto. E você volta para casa, estuda mais aquele texto. E de repente você lê um comentário sobre aquele texto. E por aí vai. Então, sim, é um dos tipos de sermão mais defendido. Eu considero mais fácil de ser feito, mas tem pessoas que consideram mais difícil. Por que eu considero mais fácil? Porque independente se eu vou pregar um sermão temático, um sermão expositivo, eu tenho que estudar. Mas talvez você é alguém que não precisa estudar, simplesmente pensa e prega. Aí para você talvez o temático seja mais fácil, mas lembrando que uma hora os seus temas vão acabar. Ou você vai ficar sempre repetindo a mesma coisa, ou vai acabar falando besteira, porque uma hora os seus temas acabam. Ainda mais se você for uma liderança ou alguém que prega sempre, ou se você for pastor da igreja, a igreja vai ficar fraca. Você sempre prega sobre o amor, maravilha. Mas a igreja também precisa ouvir pregação de outros assuntos, não que o amor não seja importante. Então, um dos problemas do temático é que nós sempre nos voltamos para um tema que nós já temos conhecimento, que nós já temos intimidade, porque é mais fácil. É muito difícil estudar um tema à luz de toda a Bíblia para pregar um único sermão, ok? Mas o texto, quando estamos no expositivo, por ser um único texto, nós temos mais ar para respirar e estudar ele bem estudado.
Mas independente de você ser fã ou não, eu te aconselho a mergulhar a partir de hoje no sermão expositivo, que sua vida ministerial, sua vida de pregação, sua vida de entendimento da palavra vai mudar. Só que antes de entrarmos especificamente no sermão expositivo em si, eu decidi antecipadamente já falar do sermão expositivo, narrativo. Ele não deixa de ser o sermão expositivo, porém numa ótica narrativa. Eu quero te dizer já o que é, porque quando entrarmos no sermão expositivo, de forma natural, sem essa expressão narrativa, que todo sermão que você se detém a uma única passagem, ele é expositivo. Porém, ele pode ser um expositivo narrativo entre duas questões, que é o que nós vamos ver. Uma é o texto já é narrativo, e a outra é você transforma o texto em narrativo, ok? Então, o que é o sermão expositivo? Narrativo. É um sermão que vai ter uma história, ok? Então, vai envolver uma história. Seja a história do texto, ou seja a história do contexto, ok? Ou seja, ou a história é do texto, ou a história é do contexto do texto. Quando a história é do texto, o texto já está te contando a história. Quer um exemplo? O milagre no casamento, o primeiro milagre de Jesus, é um texto narrativo. Ele conta uma história de um acontecimento. Vou colocar aqui primeiro milagre, que é ali na festa de casamento, quando acaba o vinho e Jesus transforma a água em vinho, ok? Aquele é um texto narrativo por natureza. Já começa contando algo que está acontecendo, tem toda a história acontecendo, tem ali o problema acontecendo, o clímax, a resolução. Você não precisa criar nenhum cenário, você não precisa pensar em um cenário, você não precisa contar o que está acontecendo antes, o que está acontecendo no meio, o que está acontecendo depois. Ali você ainda vai entrar com questões do contexto? Vai. Por exemplo, a importância que se tinha a festa naquele tempo, a importância do vinho naquele tempo. Contexto. Estaria um pouquinho ali fora da narrativa do texto e seria o contexto. Mas o enredo já está ali. Agora, quer um exemplo onde estamos falando do contexto, porque no próprio texto não tem a narrativa? Quer um exemplo? Qualquer carta de Paulo. Vamos pegar uma escrita de Paulo a Timóteo. Por exemplo, já estou sendo dado como libação. Paulo ali falando da sua iminente partida, da sua iminente morte, sabendo ele que certamente não sairia livre daquela prisão. Por mais que só de eu te contar aqui, eu acabei já te dando parte do contexto. Automaticamente eu já comecei aqui a te contar uma história. Mas na verdade, no texto lá não tem essa história, ok? Paulo só está falando algo. Por exemplo, poderíamos pegar aquela passagem que fala sobre a pregação. Prega a tempo, ou seja como obreiro que não tem do que se envergonhar. Enfim, ali não tem uma história, só tem uma informação, só tem uma palavra ali direta, objetiva. Então, vou anotar aqui algum texto de Paulo. Eu vou colocar Paulo a Timóteo, porque Paulo a Timóteo, a maioria ali não tem um contexto narrativo, ok? Não que os escritos de Paulo não tenham textos por si narrativos. Por exemplo, nós temos textos de Paulo em que está acontecendo algo e ele está contando como é que está acontecendo, mas não é a maioria dos casos. Quando o texto é narrativo, ou seja, a narrativa já está pronta, e quando o texto não é narrativo, então esse aqui é aqui e esse é aqui.
Quando o texto já é narrativo, um exemplo que eu dei aí é o primeiro milagre de Jesus, e quando o texto não é narrativo, aí nós usamos o contexto para compor essa história, para montar essa história, para contar, para explicar essa história, ok? Quando nós formos fazer aqui exemplos práticos, vai ficar mais fácil de entender, tá joia? Agora vamos ver as vantagens de um sermão expositivo narrativo. Quais são as vantagens? As vantagens entram naquelas mesmas vantagens do sermão biográfico. Primeiro, é mais fácil memorização, pelo fato de envolver uma história, ok? Segundo, prende com mais facilidade a atenção de quem te ouve. Então, prender a atenção é uma vantagem deste tipo de sermão, pois, afinal de contas, todo mundo gosta de ver uma história. Por exemplo, você está pregando, está todo mundo dormindo, de repente você fala, aconteceu, todo mundo, o que aconteceu? As pessoas, elas têm um interesse muito grande por história. Elas amam ouvir história. Elas não querem perder o que aconteceu. Então, tem essa vantagem ainda mais de você ter essa questão aí da história. Eu vou te falar um exemplo aqui de algumas pessoas que pregam de forma mais narrativa, e eu não estou aqui defendendo, nem falando a favor, nem contra o pregador, mas só para você entender. Se você é pentecostal, possivelmente você conhece, por exemplo, o Marco Feliciano, que é quem primeiramente usou esse meio, esse método aqui mais conhecido, mas não é que ele inventou esse método, ele só fez bom uso e ele foi muito conhecido exatamente por isso. Então, qual que era o diferencial dele? Prega um sermão expositivo narrativo. Ou seja, ele pega um sermão, fica naquele texto, mas existe uma narrativa por trás, existe um contexto sendo contado como se fosse uma história. Lembrando que eu não estou aqui defendendo nem criticando, porque não é a proposta aqui do nosso curso falar sobre isso. Se não me engano, o pastor Josué Brandão também prega um pouco nesse estilo de narrativa. Normalmente, os pregadores que pregam aí 1h40, 2 horas direto, precisam usar esse meio. Veja bem, eu não estou te dizendo que tem que ser assim, e que toda vez que você for pregar por muito tempo precisa ser assim, e eu não estou dizendo que outro tipo de pregação as pessoas não ouvem por muito tempo, mas é uma vantagem deste sermão que as pessoas, elas se dispõem a te ouvir mais tempo, então o sermão pode durar mais. Primeiro que é a forma que você tem de ter argumentação por muito tempo, mas por outro lado, o maior dificultador quando você prega por muito tempo é as pessoas quererem te ouvir durante todo aquele tempo. E isso é muito importante. E no sermão expositivo narrativo, as pessoas elas conseguem te acompanhar, porque a narrativa ela se torna leve. As pessoas estão acostumadas a assistir filmes, a ver séries, elas estão acostumadas a ficar horas, às vezes, parada assistindo um enredo. Então, para elas, é comum. Alguém que está escutando uma história muito cativante em uma roda, 2 horas, ela não percebe que as horas passou, porque a narrativa tem esse poder natural, porque nós vivemos histórias. Minha vida é uma história, a sua vida é uma história. Hoje você viveu uma história, seu dia começou, ele teve um início, um meio, enfim. Pode ser que a história de hoje não foi muito boa, mas Deus renova a nossa história, e a história de amanhã pode ser melhor do que hoje. E isso é o que faz a história ter esse poder, porque tem hora que ela tá boa, tem hora que ela piora, mas tem hora que ela melhora, tem hora que acontece um milagre, mas tem hora que acontece uma catástrofe, mas Deus está nos sustentando na história. E o enredo bíblico não é diferente. Lá não conta só 1000 maravilhas. De repente você tá vendo a narrativa de Davi e tá, uau, eu queria ser este rei, eu queria ter esse poder, eu queria ter essa moral, esse reconhecimento, mas de repente a história, Davi pecou, Davi tá sofrendo terrivelmente. Ou Davi está fugindo.
A família de Davi está desabando e você, eu não quero estar na pele de Davi, mas você estava querendo. Então, isso é a narrativa. Ela tem seus altos e baixos, ela tem seus clímax, sua tensão, sua resolução, os milagres, e aí você se identifica. Quando fala de alguém que estava sofrendo muito perseguição, se você estiver sofrendo perseguição, você logo se identifica. Você pensa, esse sou eu, é o meu caso, é a minha história. O que vai acontecer com ele? Será que é o mesmo que vai acontecer comigo? Meu Deus, me dá livramento como o Senhor deu para ele. Senhor, cuida de mim como o Senhor cuidou dele. Deus me perdoa como o Senhor perdoou ele, como o Senhor perdoou ela. E assim vai, ok? Até para aplicar um sermão narrativo fica mais fácil. Porque na hora que você conta a história, falando, olha, Deus fez isso com fulano que se arrependeu e confessou os seus pecados. É como se você estivesse aplicando, olha, Deus está te chamando para que você se arrependa dos seus pecados, para que ele te dê uma nova oportunidade de vida. Não precisou nem de você falar. Na hora que você falou, olha, fulana se arrependeu, Deus deu a ela uma oportunidade, a pessoa ouve assim, se eu me arrepender, Deus pode me dar uma nova oportunidade. Essa é uma aplicação indireta. Nós vamos ver sobre isso ainda, mas já fica aqui a dica. Aplicações indiretas têm mais poder do que a aplicação direta. E agora, imagine quando você fez a aplicação indireta e depois ainda veio a aplicação direta. É como se você pregasse o que já está fixado. Não tem quando você vai fixar algo e primeiro você põe uma cola, uma dupla face, já tá lá colado, já não caiu, e você ainda vem e prega, aí que não vai cair mesmo. Aí está bem fixado, ok? Então tem essa característica de poder durar mais e de você aguentar sustentar mais, ok? Como funciona então? Tudo aqui agora vai começar com uma de duas escolhas. Lembram que ou o texto é narrativo ou o texto não é narrativo? E aí vai depender agora de você escolher um texto narrativo, ok? Como eu citei um exemplo, mas basta você abrir a Bíblia que você já vai ali encontrar os textos que são narrativos ou não. Contou uma história do início, meio e fim, ou não precisa ser uma história tão completa. Você quer um exemplo? A mulher pecadora que está ali sendo pedrejada, a adúltera, a prostituta, que está ali sendo apedrejada, ok? Então ali é uma história bem curta, mas começa o quê? Com um cenário já montado. Você pode até ali ter um complemento do cenário inicial. Que o cenário já começa depois de um ponto. De qual ponto? O pecado já aconteceu, as pessoas já localizaram aquele pecador, já se reuniram, já estão em um lugar pronto para executar um ato. Então a história não começa do início ali, ela começa já do finalzinho, ok? Mas é uma história completa. Por quê? Daquele momento tem um enredo de tudo que aconteceu, o que as pessoas queriam fazer, qual foi o diálogo que aconteceu, o que aconteceu depois que Jesus entra na história, o que Jesus diz para aquela mulher depois. Então ali temos um enredo, uma narrativa já bem completa. Ali é uma narrativa. Então você tem uma escolha. Primeiro, e aqui vai a minha escolha para você, escolher um texto por natureza narrativa. Ou seja, a narrativa já é bíblica. Não é você que vai fazer um enredo, não é você que vai construir a história. É o próprio texto sagrado que construiu a história para você. Esse é o meu conselho para você. Por quê? Vai facilitar para você no início. Então, se você é iniciante, nunca pregou, ou está começando a pregar, ou sempre pregou um sermão temático, nunca ficou em um sermão em um único texto. Se você for pregar um sermão expositivo e quiser pregar ele nessa linha narrativa que eu estou te dizendo, escolha um texto que já é narrativo. Não pegue um texto
que você vai ter que construir a narrativa, porque vai dificultar para você, tá bom? Ainda mais se você não tiver acostumado. Então, escolheu um texto que é narrativo, você vai estudar aquele texto de forma que você conseguiria contar a história para os seus filhos, para os seus netos, para os seus pais. Você vai entender aquela história como se fosse uma história, como se você estivesse lá vendo acontecer. Por exemplo, quando eu disse aqui sobre a mulher que estava sendo apedrejada, você tem que conseguir ver essa cena de entender por que ela estava sendo apedrejada. Existe um fato ali na história que gerou esse acontecimento. Porque hoje não acontece. Por que acontecia? Então isso vai fazer parte da história. Por mais que o sermão ali o texto já é narrativo, tem coisa que é o seu estudo que vai revelar. E deixa eu, antes que eu me esqueça, de te mostrar algumas questões. Vamos lá. O que você precisa aprender num todo, em termos do sermão expositivo? Vou colocar aqui, o expositivo como um todo agora. Essa regra aqui já vale para todos os expositivos que nós vamos ver a partir de hoje. Primeira coisa, você precisa de material de apoio, ok? Nós vamos falar muito sobre isso ainda, mas eu já quero começar a adiantar para vocês, porque vocês precisam entender: quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Se eu parar de me alimentar, parar de receber, eu não vou conseguir ensinar. Eu não vou conseguir ajudar as pessoas, tá bom? Não tem como. Primeiro material de apoio, que eu vou mostrar para vocês. Não primeiro, é o primeiro do que está aqui, não em grau de importância, tá bom? Porventura, desde a época que eu fiz o bacharel em teologia, porque eu fiz bacharel em direito também, mas desde que eu fiz bacharel em teologia, eu achei esse livro para comprar na época. Eu lembro que eu usava ele em PDF, eu tenho ele em PDF, se Deus quiser eu vou disponibilizar para vocês também. Muito bom, é ilustrado, tem desenho, é uma maravilha. Só que eu achei ele para comprar, eu acho que nem tem ele para comprar. É um pouco caro, mas é muito bom. Mas não tão necessário, tá bom? Mas já que eu comprei ele, tá ele aqui, já usei ele só para fazer trabalho de seminário, na verdade. Mas eu vou te mostrar agora um que é muito recomendado, mas infelizmente é caro. Este é o combo Comentário Histórico Cultural da Bíblia. Se você procurar por Comentário Histórico Cultural, não tem como você vai chegar neste material. É um combo de 2 livros, ok? Antigo Testamento e Novo Testamento. Tudo bem? É um material muito bom. Não é versículo por versículo, então pode acontecer de você chegar em algum material, algum texto, e este texto não ter ele aqui, ok? Se eles não tiverem encontrado nenhum conteúdo bom para falar do contexto daquele texto, não vai estar aqui. Confesso que quando eu comprei de início eu fiquei um pouco chateado, porque o material é caro, e alguns textos que eu preguei na época não tinha nesse material. Então isso me chateou um pouco. Porém, quando eu fui pregar sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, o material já me surpreendeu de forma surreal. Então fui muito abençoado com o material. Eu não precisei praticamente recorrer a outro material. Tudo que tinha a ver com o contexto da história ele me apresentou. Questões da herança, questão do pai correr, questão das sandálias, questão do anel, muitas questões ali envolvidas sobre o filho pedir herança. O que o filho queria dizer quando pede herança? É algo sério. O pai correr, o filho mais velho ficar do lado de fora, é uma recusa que ele não tinha aquela opção, ele não podia fazer aquilo desonra o pai, igual o filho mais novo desonrou, ele merecia ser morto também. Por que o pai encontra com o filho mais novo? Pode ser que o filho mais novo iria morrer antes de chegar até o pai, porque a própria população poderia ali ceifar a vida do filho, porque ele merecia morrer, o filho mais novo merecia morrer. Assim como eu e você merecíamos morrer, e o Senhor veio e nos resgatou.
Deus veio ao nosso encontro. Se deixasse nós querer entrar na glória por conta própria, morreríamos no caminho por causa da santidade de Deus. Mas veja bem, é isso. Talvez eu esteja lembrando de coisa que não esteja ali, tá? Então não estou garantindo que está tudo ali, não. Mas a maior parte do que eu falei está ali, tá bom? É isso. O sermão expositivo, você sempre vai usar material de apoio. E no caso de você construir um enredo, você precisa do histórico cultural. Como era a cultura? Como que o povo vivia diante dessa situação? O que eles faziam quando isso acontecia? Por que isso está acontecendo? Você precisa descobrir isso. Não queira ficar falando coisa na sua cabeça só porque você acha bonitinho. Não queira ali trazer uma ilustração para o filho mais velho e para o filho mais novo. Se você já conhece a história, já conhece o contexto, amém. Mas não invente coisas, tá bom? Não criar. Eu acho que o filho mais novo saiu porque o filho mais velho nasceu primeiro e tinha mais tempo com o pai. E ele não gostava de ter tido menos tempo. Nada a ver. Aí, mas é que você, imagina você ter essa ideia, falar, eu vou pregar isso, que maravilha, que aplicação. Quem tem mais tempo, quem não tem menos tempo sente inveja, e você que tem mais tempo vão sentir inveja de você. Não tem nada a ver, não. Isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da cabeça de quem está construindo o sermão. Então perceba que nós temos que ter esse cuidado. Precisamos estudar, irmãos. A não ser que você conheça um texto muito bem, que Deus te falou algo muito, que tem muito tempo que você está meditando, que você conhece a Bíblia toda para entender o contexto daquele texto, você já conhece bem a história. Toma cuidado quando envolver com contextos específicos. Quer um exemplo? Só para você raciocinar. Vamos lá. Exemplo que você precisa de material de apoio. A não ser que você já conheça a história. Quando Paulo fala das mulheres não cortar o cabelo. Rapaz, não cortar o cabelo. Se você é assembleiano aí, pode ser que você vai errar nesse texto. Pode ser. Tá bom? Porque aí você vai misturar, talvez, dependendo da tradição da sua igreja, você vai misturar ali cultura com doutrina da igreja com doutrina bíblica. Vai fazer uma confusão na cabeça. Tem um contexto. Tem algo acontecendo ali. Mas eu e você não queríamos saber. E eu não queria descobrir, a não ser que fosse revelação de Deus. E o que está acontecendo? Bom, acontece que ali os pagãos adoravam, não sei o nome do Deus, mas tinha um culto, um ritual pagão, que as mulheres rapavam a cabeça em adoração. Quando esses pagãos convertem, aí Paulo faz um pedido. Não façam igual os pagãos. Não imitem eles. Por exemplo, deixa eu transportar isso para o nosso dia. Ontem teve um dia, como se fosse um dia da roça, né? O dia da quadrilha no trabalho, onde todo mundo iria ir de roupa caracterizada, ok? Aí, por exemplo, eu fui um dos que não foram dessa forma. Não tô sendo fariseu, mas a questão é o seguinte: por mais que ali eu não estivesse dançando uma quadrilha, por mais que eu não estivesse envolvido com a festa de São João, com a festa junina, mas eu estaria agindo como um pagão age. Não é que as mulheres no tempo de Paulo, naquela época, naquela cidade, Paulo escreveu para uma cidade específica, não é que as mulheres, se fossem cristãs e cortassem o cabelo, estariam adorando aquele deus pagão, ou aquela deusa, não me lembro. Mas a questão é que os cristãos que estão dentro da igreja iam olhar e achar que sim, ou quem está de fora ia achar que sim, ia falar, olha, mas ela está no ritual de adoração e diz que é cristã. É a mesma coisa de uma mulher hoje que anda nua pela rua e vai dizer que é cristã. É isso! É isso, é a mesma coisa, ok? Fernando, como você sabe disso? Um dia eu estudei a respeito. Eu não saberia. Ok? Então é isso. É história, contexto histórico. O que estava acontecendo naqueles dias, naquele tempo.
Tinha alguém que tinha conhecimento disso que contou pra gente. Tem algum livro da história natural, tá? Extra-bíblica, claro, mas que é confiável e que algum historiador bíblico, porque eu só leio fontes bíblicas ou de cristãos. Um cristão que é um estudioso, que é alguém capaz para isso, um historiador, igual Lucas foi um historiador, recebeu esse material, filtrou esse material, condensou ele dentro da fé cristã e me repassou esse material pronto. São homens de Deus. Eu não tenho estrutura ainda para entrar em um material extra-bíblico e estudá-lo. Ok? Normalmente eu não faço isso. Eu já pego materiais que já foram filtrados por cristãos. Por isso que eu sempre uso comentários bíblicos. Tá joia? Vou pegar um comentário bíblico agora. Este é um kit de um material nem tão grande, tá? A maioria é maior do que esse. Esse é o do IRSB. Muito bom. Que também apresenta grande parte. Todo comentário bíblico normalmente já nos entrega o material filtrado. Se tiver algo relevante na história, ele já nos conta. Se tiver alguma coisa no histórico cultural ali, ele já nos repassa. Só que não é a ênfase, ok? A ênfase do comentário bíblico já é nos entregar ali a explicação do texto, até mesmo algumas aplicações já prontas. Isso ajuda demais, irmãos. Não que nós vamos ficar recebendo informações de homens e repassando para a igreja, não. Por isso que primeiro, depois nós vamos entender a ordem, nós estudamos o texto, oramos a Deus, buscamos a Deus, recebemos de Deus, depois trabalhamos essas fontes, ok? Primeiro para ver se não estamos errados, para descobrir algumas coisas importantes. Mas se conseguiram entender, nós precisamos de material de apoio. Eu não sou historiador, eu não estava lá na época. Principalmente no sermão, narrativo, expositivo, narrativo. Material de apoio é para qualquer tipo de sermão. Mas o expositivo narrativo você vai precisar ainda mais, senão você vai inventar a história da sua cabeça. E no sermão expositivo narrativo eu não estou te ensinando a inventar a história da sua cabeça. É construir uma história com base no texto e no contexto do texto. E às vezes o contexto do texto não é visto apenas no histórico cultural. Então nós temos o histórico. Histórico é quando está na história, tá bom? Nós temos também o contexto cultural. Então, o histórico só tem a ver com a história. Aquilo que eu te contei do cabelo é história, ok? Cultural. Quando eu te falei da mulher ser apedrejada, a mulher ser apedrejada pega em adultério. É cultural. Ah, Fernando, mas ela era lei. Eu sei, meu filho. Eu nem sei se cultural está escrito certo, tá, irmão? Eu não sou muito bom em português, não. Mas o que acontece? O cultural tem a ver com a cultura, ou seja, era comum aquilo acontecer. Então, não necessariamente é um fato que está acontecendo, é algo que sempre acontece, tá bom? É algo ali da sociedade, era normal isso acontecer. Quem estava ali presente estava acostumado a ver aquilo acontecendo, tá joia? Nós também temos o contexto do texto. Contexto textual. O que é isso? É o que tem antes do texto e é o que tem depois do texto. O que é o contexto do texto? É o que está na Bíblia, mas que não está dentro daquele texto específico. Por exemplo, Fernanda, a mulher ser apedrejada é lei. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Então é um contexto textual. Está ali em outro texto, está mais longe do texto, porque tem um contexto imediato e o contexto imediato. Que é o contexto que está perto e o contexto que está longe. Este contexto da mulher ser apedrejada é um contexto que está longe. Por quê? O fato aconteceu no Novo Testamento. Mas existe relatos daquele ato, como que deveria agir, lá na lei.
é contexto do texto. Então, ou seja, não é que você tem que necessariamente estudar outros livros, mas você pode estudar a Bíblia inteira. Se você quiser ler a Bíblia inteira, você pega o contexto daquele texto, excelente, maravilha. Por isso que eu incluo como necessidade que todo mundo tenha lido a Bíblia Sagrada inteira, irmãos. Pelo amor de Deus, é necessidade. Se você prega a palavra de Deus, eu insisto. Eu sei que eu já te falei isso, mas você precisa ler pelo menos o Novo Testamento inteiro. Se você não leu ainda, coloca isso como meta. Eu não posso deixar você terminar esse curso sem entender isso. Se você não entender isso, não adianta você fazer esse curso. Não adianta você querer ser um excelente pregador, uma excelente pregadora, querer ser fiel se você não conhece a Bíblia. Porque você não vai ser fiel, não é por infidelidade, é por não saber o que é fiel. Como que você vai ser fiel a algo que você não sabe como é? Como você vai expor de verdade se você não conhece a verdade? Não tem como. Como que você vai contar uma história se você não conhece a história? Como que você vai falar de uma lei que você não conhece os arredores da lei? Entende? É necessário, irmãos. Se você não leu, coloca como meta. Lê o Novo Testamento inteiro. Antes de começar a pregar. Fernando, eu já estou pregando. Não, pode continuar pregando, mas começa a ler o Novo Testamento. Já li o Novo Testamento inteiro. Leia o Antigo Testamento inteiro também. Ok? Que Deus vai abençoar a sua vida de forma poderosa. Algumas outras coisas podem ser analisadas, mas não de grande importância nesse primeiro momento narrativo. Por exemplo, um dicionário. Pode ser que vai te ajudar, tá bom? Principalmente um dicionário teológico. Por que um dicionário teológico? Porque o dicionário teológico ele já te traz a tradução da palavra, de tudo ali, já à luz da cristandade, já à luz da visão cristã. Ou seja, já é uma tradução filtrada, já passou por um filtro de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ou de um grupo de pessoas que servem a Deus e que estudam a palavra, já filtrou aquilo para você, tá bom? Então é diferente você pegar um dicionário teológico, você pegar uma palavra aí no dicionário português, no Google, no inteligência artificial, toma cuidado. Inclusive, cuidado. Tá? Se você é uma pessoa que está disposta a se alimentar de inteligência artificial, fazer sermão por inteligência artificial, fazer o seu estudo todo por inteligência artificial, mais uma vez, eu te recomendo, por favor, dê licença do curso. Ele não serve para você. Porque se você já vai pegar algo pronto, por que você vai sofrer me ouvindo? Eu sei que é difícil você me ouvir por todo esse tempo. Eu sei. Tá bom? Eu sei que não é fácil, precisa de disciplina, precisa de força de vontade. Tem aula que não vai te agradar, ou talvez quase todas as aulas não vão te agradar, mas eu tô aqui me esforçando para ser bênção na sua vida. Eu quero que, de fato, mudar a sua história e sua trajetória. Tá bom? Vamos orar, que depois nós vamos estar tratando aqui de uma forma mais didática, vendo na prática, tá bom? Eu acabo falando muitas outras coisas que não tem necessariamente ali um assunto na hora, mas é muita coisa para que eu repasse para vocês. Quando me vem à mente, eu não posso deixar de repassar, porque depois eu vou me sentir culpado por isso. Mais importante de você entender a parte técnica, a parte teórica ou a parte prática da pregação é você viver, é ela fazer parte de você. É você viver assim, é você acordar nesse mundo de pregação. Tudo envolve nossa pregação. Meu dia de hoje, se eu pregasse hoje, interferiria na pregação. O tempo que você tem com Deus interfere na pregação. Como você vive com a sua família interfere na pregação. O quanto você se dedica a essa aula vai interferir na sua pregação. Vamos orar, porque orar também interfere na nossa pregação. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por cada vida, ó Deus. Te peço que o Senhor continue me sustentando, tanto a mim, ó Deus, para que eu continue com esse projeto. Deus, eu te peço que o Senhor nos sustente financeiramente, para que esse projeto não venha parar. Peço que o Senhor, ó Deus, abençoe a vida do irmão, da irmã que me ouve, para que também, de algum modo, eles possam ajudar este projeto. Que, ó Deus, por meio destes ensinamentos que aqui estão aprendendo, eles possam se desenvolver mais no ministério da pregação, que isso transforme até mesmo a vida deles, ó Deus, no trabalho, que eles
pelo fato de melhorar a forma de falar, a forma de pensar, a forma de se portar, eles sejam também reconhecidos no trabalho, que se eles forem, às vezes, ó Deus, um empresário, algo do tipo, que eles aprendam a administrar melhor, ó Deus, que o diálogo deles com os funcionários, ou quem é funcionário com o patrão, ó Deus, que na igreja, ó Deus, os ministérios deles possam crescer, que os pastores e a liderança deles, ó Deus, vejam o interesse e, ó Deus, que o Senhor traz às claras que essa pessoa está interessada e envolvida na tua obra e recompense ela, ó Deus, ele, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço, Pai, nos sustenta para a tua honra e tua glória, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, em nome de Jesus. E que nós venhamos a crescer poderosamente no ministério da palavra. E eu te vejo na próxima aula, se o Senhor nos permitir.